Olá, já está no ar mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque nas últimas semanas. Infelizmente, o assunto de hoje envolve um crime bárbaro que aconteceu no interior do Espírito Santo. Você deve ter acompanhado nos noticiários a repercussão do caso da menina de 10 anos que era estuprada pelo tio desde os 6. Ela fez o aborto garantido por lei em casos como este, mas mesmo assim foi alvo de críticas, protestos e até quebra de informações sigilosas. Para mediar o debate comigo hoje, eu recebo Clarissa Costa, que é integrante da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, Alumni. Olá, Clarissa. Oi, Flávia. Bom, muito obrigada pelo convite. É enorme estar aqui. Nossa, ainda mais um debate tão importante, relevante como o hoje. Exatamente, é um assunto super importante. E para debater esse assunto que também é muito polêmico, nós recebemos Soraya Mendes, advogada criminalista e especialista em direitos da mulher, e Saul Tourinho, doutor em Direito Constitucional. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigada. E a Clarissa tem uma perguntinha, né, Clarissa? Sim. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu não ouço. É uma verdadeira honra. Eu acho que você pode recomeçar, que agora vamos ver se eles estão te ouvindo, Clarissa. Tá. Eu tenho algumas perguntas. Eu e a Flávia podemos pesquisar. Vamos fazer algumas perguntas para vocês sobre esse assunto. E a primeira, eu gostaria de... Doutor, o que acontece é que o Código Penal ele é bastante expresso, em que o aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, não é crime, né? O artigo 128, inciso 2 do Código Penal, diz exatamente isso. Diante disso, a minha pergunta é por que ainda é necessário uma autorização judicial para o aborto acontecer nesse caso? Muito bem, Clarissa. Muito obrigado pela pergunta. Você traz uma lembrança necessária. De fato, o Código Penal e o Código Penal, no meu modo de ver, ele há muito tempo precisa de uma revisitação legislativa. Ainda assim, no meu modo de sentir, já é um código que enxerga a questão do aborto de uma maneira incompatível com a realidade atual. De qualquer modo, ainda assim, é fato que ele traz a possibilidade desses dois tipos de aborto. O aborto da mulher que se vê diante da escolha trágica entre ter que decidir entre a vida dela e a vida do feto. Ou o aborto da mulher que foi vítima de uma violência sexual absurda, que é o estupro. Jurisprudencialmente, nós tivemos a abertura do Supremo Tribunal Federal também para a figura do aborto dos fetos anencéfalos. São, em regra, as três possibilidades diretas contra as quais não deveria haver qualquer discussão hermenêutica a respeito. De todo modo, o que me parece ter sido aqui é uma confusão entre documentos que guiam as escolhas das pessoas em suas vidas em nosso país no que diz respeito aos seus direitos. Documentos reputados por pessoas de fé, como sagrado, eles mostram e animam a fé das pessoas em sua particularidade, em sua intimidade, mas não conduzem, nem podem conduzir a manifestação do Estado, que se guia pelas leis e pela Constituição. Portanto, nada obstante nós tenhamos esse caráter expresso do Código Penal, ainda assim nós tivemos a necessidade, por se tratar de uma menor que vive embaraçada, inclusive, no próprio estado natal, o Espírito Santo, depois de uma tentativa em Minas Gerais, que também sem sucesso, e então seguiu ser assistida no estado de Pernambuco. Eu posso dizer para você, pela perspectiva do constitucionalista, querida e estimada, competentíssima professora Soraya, é a nossa profissional e expert na temática penal da matéria, mas a minha perspectiva, a perspectiva constitucional,
que, lamentavelmente, não deveríamos mais ter esse tipo de discussão alicerçada exclusivamente no que diz respeito a questões de fé. As questões de fé, elas são professadas nos templos, elas são professadas na intimidade, na sua casa, no momento em que você, antes da refeição, há todo um ritual. No momento do exercício de direito, quando você vindica esse direito perante as instâncias do Estado, o que vale é a lei, o que vale é a Constituição. Pois é, e outro absurdo desse caso se deu quando a youtuber Sarah Winter, ela divulgou tanto informações do hospital onde a menina faria o aborto, quanto o nome da própria menina. Então eu queria perguntar para a doutora Soraya agora, a gente pode falar em crime, doutora Soraya? Esses dados são sigilosos, não são? Bom, primeiro, boa noite a todas, boa noite a todos. Para mim é sempre uma alegria estar aqui na TV Justiça. A TV Justiça que presta um dos maiores serviços, não só para a nossa esfera pública jurídica, mas para todos e todas que estão nos ouvindo, ao esclarecer questões como essa, que provocaram uma comoção nacional e, sem dúvida, né, deveria realmente provocar a comoção que ocorreu, o fato de nós termos ainda de conviver com uma violência que é uma violência tão presente, né, na sociedade brasileira contra mulheres e contra especialmente meninas. Né? Esse caso ele é um caso que expõe uma das piores chagas da sociedade brasileira, que fosse só na sociedade brasileira, infelizmente isso também recorrente no restante do mundo, mas nós precisamos pensar com muita seriedade em resolver os problemas aqui na nossa casa, e o problema com relação à violência contra mulheres e meninas é algo que tem que estar na ordem do dia e nos primeiros pontos de quaisquer pautas políticas. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer de estar conversando aqui com Clarissa e estar ao lado do meu querido e estimado Saul Torinho Leal, que é um dos nossos mais brilhantes constitucionalistas brasileiros. Veja bem, nós temos um conjunto de questões a analisar nestas condutas praticadas por esta, eu não diria ativista, eu diria, na verdade, alguém que se propõe, já como um dos próprios termos do inquérito 4828, que está em análise no Supremo Tribunal Federal, a incitar atos contra a ordem democrática. Né? E quando a gente fala a respeito de incitação, de atos de violência em relação a mulheres e meninas, e muito especialmente neste caso a uma menina, porque quando ela revela a localização onde essa criança estaria, o hospital onde seria feito o procedimento, ela colocou ali em risco a vida de todas as pessoas que estavam, porque afinal de contas, quaisquer atos poderiam ser cometidos nessa translocada ação de tentar impedir a interrupção da gravidez, como muito bem disse Saul, autorizada legalmente. Nós nem estamos falando aqui de uma hipótese que necessitaria de uma maior discussão, era mais do que óbvio, por dois aspectos, seja porque decorrente de estupro, seja porque também uma criança de 10 anos corre risco, sim, à sua saúde em levar adiante uma gravidez. Então, ela provocou ali, incitou atos que poderiam ser atos que chegassem ao extremo, sabe-se lá o que poderia acontecer. Nesse sentido, nós temos várias questões. A incitação ao próprio crime, como o nosso Código Penal define, algumas manifestações que foram manifestações injuriosas, depreciativas em relação à equipe médica, imputando, muito especialmente, ao médico responsável o rótulo de, entre aspas aqui, e peço desculpas ao nosso público de ter de ouvir esse termo, sendo xingado de aborteiro, e isso, num determinado momento, também cruza com as previsões legais que são protetivas da honra da pessoa e, portanto, no campo da injúria. Nós temos aqui infrações que são infrações também de natureza administrativa, na medida em que nós temos ali a revelação do local, dos dados que são dados sigilosos, e eu cheguei a me manifestar também a dizer que o inquérito policial que há de averiguar esta situação toda, também há de averiguar com muita profundidade como estes dados foram obtidos.
Porque se os dados são dados sigilosos, eles são dados que não poderiam estar ao acesso de quaisquer pessoas, também ao acesso, portanto, desta senhora que acabou causando toda aliás, aumentando já uma contrariedade em relação a esse ato que eu vou repetir. Era um ato absolutamente legal, e se a gente puder aqui, se Saul me dá essa oportunidade aqui de fazer aqui uma pequena também inserção, né, ou adentrar um pouquinho o campo do direito constitucional, mas também a dizer que viola aquilo que constrói ou que se pretende construir como uma sociedade livre, justa e solidária. O ato da Sara é um ato marcado por uma incapacidade de solidariedade humana. E isso a nossa Constituição também garante. Então, nós temos aqui violações de várias ordens, e eu acredito que esse conjunto todo aqui traz muitos pontos a serem investigados, sim, várias dessas condutas a serem possivelmente enquadradas pelo nosso Código Penal e aquilo que especificamente diz com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Soraya, na última semana, a gente viu que a sociedade, ela se viu no direito de dizer para essa menina de 10 anos, né, estuprada desde os 6, o que ela deveria fazer. Até quando pode a sociedade fazer isso? É certo, é errado? Quais são os limites? Veja bem, quando nós estabelecemos as regras que nos guiam, nós devemos estabelecê-las a partir de limites racionais que podem ser exigidos em determinadas situações. Eu estou de pleno acordo com o que disse Saul a respeito do que significa a discussão da interrupção ou o direito da interrupção da gravidez nos dias atuais. Eu acho que o nosso Código Penal, e já escrevi isso há muito tempo, enfim, eu acredito que o nosso Código Penal, neste aspecto específico, sequer foi recepcionado pela Constituição de 1988, dado os direitos à autodeterminação que devem ser garantidos a todas as mulheres. Mas, de qualquer sorte, um ponto importante a ser fixado é que não se está jamais discutindo sejam as diferentes religiões, e eu prefiro nunca falar em religiões, mas falar em fé. A fé, cada uma tem a sua. Eu tenho a minha, cada um tem, e tem o direito de professá-la e de mantê-la. Uma outra questão é a laicidade do Estado e o direito de decidir. Nesse caso, nós não estamos ainda nem no campo da decisão de uma mulher adulta, com a sua formação plena, capaz de analisar as diferentes opções que a vida coloca. Nós estamos diante de uma criança. Então, é muito doloroso que a nossa sociedade, felizmente não toda, porque o fato de ter se conseguido realizar esse procedimento, que é um procedimento doloroso, mostra que existem profissionais de saúde comprometidos, que existe parcela da sociedade civil também comprometida na garantia desses direitos, mas é muito doloroso que haja ainda um contingente de pessoas que entenda que o melhor é aquilo que está previsto a partir da sua concepção religiosa. Vou repetir sempre, até porque sou uma mulher de fé, para dizer que a fé ela tem de ser garantida a todos e a todas, mas ela não pode ser o critério a ser utilizado para a racionalidade que vem para a lei. Então, esse julgamento desta criança, desta menina, foi, eu acho que uma das piores páginas da nossa história recente. A nossa sociedade ela vai se ressentir durante muito tempo a respeito desse fato específico. Tem tantos fatos tão dolorosos acontecendo no Brasil e, enfim,
em outras questões, ainda hoje tomamos conhecimento de outros relativo à violência policial em São Paulo e tudo mais, mas num conjunto, esse fato, ele é um fato significativo. O que significa não se ter a empatia em relação a uma criança de 10 anos de idade que carrega no seu ventre o fruto de uma violência tão séria que vai lhe marcar para o restante da vida? Nenhuma mulher esquece uma violência sexual. Isso eu posso garantir. Não só pelos meus estudos no campo criminológico, mas por aquilo que vou buscar na leitura em outras áreas do conhecimento, como é o caso da psicologia. A psicologia está aí para mostrar isso. Nenhuma mulher esquece a violência. Que dirá alguém que passou a sofrer atos de violência a partir de 6 anos de idade. Isso é muito gravoso. Pois é, doutor Saul, pegando uma carona aqui no que a doutora Saraya falou e ampliando um pouquinho essa discussão, como conciliar aí os direitos do nascituro, que o principal deles é o direito à vida, com o direito das mulheres de disporem livremente do próprio corpo, que muitas vezes significa rejeitar uma maternidade? E, Flávia, se me permite, só acrescentar, doutor Saul, se há alguma previsão no ordenamento jurídico brasileiro sobre o direito do nascituro, sobre o direito da mulher, né, de dispor do próprio corpo? Sim, muito bem. A Constituição Federal, reconhecendo no processo constituinte que esse tema é um tema envolto em desacordos morais em quase todos os lugares do mundo, ela não entrou nessa disputa. Ela assegurou o direito à vida, mas deixou para que nós acordemos, por meio das leis e da jurisprudência, quando essa vida começa e quando essa vida termina. Então, ela não disciplinou o início da vida e nada disse sobre o fim dela. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento dos fetos anencéfalos, fez uma associação entre batimento cardíaco e impulso cerebral, para tentar, a partir daí, fixar, ainda que com alguma margem de erro, um marco que fosse. É claro que, a partir daí, nós temos combinações entre o que a ética médica diz e o que outras nações experimentam. Algumas projetando no marco de 12 semanas como sendo um marco a partir do qual já há uma formação em curso tão robusta a ponto de poder haver a dor. E o que nos liga nessa ética seria exatamente a dimensão da dor. E aqui não seria mais possível a interrupção. Isso varia de país para país, é um tema que rende a atenção das pessoas mais estudiosas, mais dedicadas, mais comprometidas intelectualmente com essa matéria. Não é, sem sombra de dúvida, um tema fácil. De qualquer modo, a Constituição Federal, não tendo feito essa sinalização, não tendo cravado o início e o fim, e tendo o Supremo dado uma sinalização, tentando fazer esse encontro que eventualmente poderia dirigir para um marco temporal, o próprio Supremo, porque essa temática não encontra reverberação no Congresso Nacional, uma casa majoritária. O próprio Supremo tem uma outra ação que tenta estipular uma discussão a partir desse marco temporal. E houve uma audiência pública numa ação de relatoria da ministra Rosa Weber, no momento que o tribunal era presidido pela ministra Carmen Lúcia, no momento em que a Procuradora-Geral da República era a doutora Raquel Dodge. Portanto, nesse alinhamento de astros femininos, houve uma audiência pública em que toda a sociedade foi ouvida. E a ministra Rosa certamente está ciente da relevância dessa decisão no Supremo Tribunal Federal. Todos nós estamos na expectativa de ver essa sinalização. Portanto, o que posso dizer a todas vocês é que, de fato, a Constituição, quanto ao início da vida, ela é lacunosa, porque deixa que as gerações reconformem isso a partir de suas vontades, não se vendo premidas a necessidade de serem governadas pelas ideias de gerações que não estão mais conosco. É exatamente por isso que esse tema é um tema que encontra em nós todo o espaço de discussão, todo o espaço livre de discussão, para que quem mais sente na pele, a mulher,
possa se expressar e possa se colocar na discussão. Não nos esqueçamos de como o ministro Carlos Aires Brito começou a sessão do Supremo quando julgou o caso dos fetos anacéfalos. O ministro disse: senhores ministros, nós só estamos discutindo isso nesse marco da história porque nós homens não engravidamos. Se engravidássemos, essa discussão já estaria em outro ponto. Então, é nessa posição que eu me coloco perante vocês, dentro desses marcos normativos, e deixando um último recado, antes de ouvi-las uma vez mais, porque penso que essa discussão encontra protagonistas, com a voz de protagonista, ambas, as 3 mulheres que estão me dando a honra de, mesmo numa discussão que é intrinsecamente feminina, abrir as portas para me ouvir, me fazer sentir acolhido aqui entre vocês 3. É que talvez esteja faltando um pouco mais de reciprocidade das religiões para com esse Estado secular que a Constituição ergueu. A Constituição assegurou a proteção aos cultos, assegurou a proteção às liturgias, a Constituição assegurou a escusa de consciência, a Constituição garantiu a imunidade dos templos, a jurisprudência do Supremo assegurou a possibilidade do proselitismo religioso. A Constituição fez tudo para as religiões. Tudo que ela pede é simplesmente, em casos limites como esse, na linha do que a professora Soraya apresentou, tenhamos um respeito a uma ideia de sociedade fraterna, justa e solidária, alicerçada, antes de tudo, na dignidade da pessoa humana. Me parece que uma garota que sofreu o que sofreu e que teve que passar pelo que passou para interromper essa gravidez, evidentemente se viu desrespeitada de sua dignidade. Muito obrigada, doutor Saul. Doutora Soraya, a minha última pergunta é sobre a respeito do fato da família da jovem de 10 anos ela ter aceitado participar do programa de apoio a vítimas de violência oferecido pelo governo do Espírito Santo, né? Dentro desse programa, inclui a mudança de endereço e de identidade. A família também terá o aluguel pago pelo governo estadual. Por que todos esses cuidados de mudar de identidade e de cidade foram tomados? Na verdade, assim, ó, é algo que é importante, que se garanta essa possibilidade da mudança de nome, da mudança de endereço para o resguardo, para a segurança. Por outro lado, eu volto ao ponto anterior, para dizer que, ao mesmo tempo que é louvável que isso aconteça, isso também, por um outro lado, é o recibo, né? É o reconhecimento do quanto é inseguro para a própria vítima da violência conviver em sociedade, tendo sido ela, como eu disse agora, a vítima e não o algoz. Se a nossa sociedade estivesse preparada para ser aquilo que o nosso texto constitucional preconiza, fraterna e solidária, não seria necessária esta medida. Porque esta criança que precisou de todo esse amparo de parte da sociedade civil para que pudesse, a partir daqui, seguir a sua vida adiante com a interrupção dessa gravidez, ela poderia ter um outro caminho se não fosse essa brutalidade tão grande. Então, é importante que se tenha a inclusão desta família, desta menina, neste programa, que é um programa de proteção. Mas, por um outro lado, o fato de ser necessário incluir esta menina num programa de proteção, assim como a sua família, ela é um reconhecimento da falência da nossa sociedade ou o reconhecimento da brutalidade da nossa sociedade. Eu recentemente, e muito recentemente, aliás, só para retroceder um pouco mais, eu tenho escrito nos últimos tempos a respeito de processos de vitimização, utilizando sempre um termo, não o termo vulnerabilidade, não o termo vulnerável, mas o termo vulneração. Porque eu acredito que esta circunstância toda que colocou essa menina durante 4 anos à mercê desse algoz, e agora
as investigações podem até apontar que talvez sejam vários algozes, ela decorre de uma negligência, de uma falência muito grande. E essa falência, ela nunca é uma falência direta naquela relação específica, mas ela é também de parte da sociedade, de parte do Estado. Portanto, o que existe aqui não é só vulnerabilidade por ser uma criança, existe uma vulneração, uma responsabilidade na medida em que essas questões todas, elas passam durante muito tempo ao largo daquilo que se entende como cultura no nosso país. Então, tem vários estudos anteriores que vão mostrar isso, né, tanto da área da sociologia, estudos da professora Henriette Safiotti, já falecida professora Henriette Safiotti, para tantos outros que são trazidos. Ou seja, essa cultura do estupro, o simples fato de falarmos de cultura do estupro já é algo que mostra o quanto isso é cotidiano. Isso é um processo de vulneração. Mas, por um outro lado, também, agora sim, recentemente, eu fui interpelada por uma revisão linguística, na medida em que talvez a gente não deva mais falar a respeito de vítimas, mas de sobreviventes. E esse caso, né, desta menina, desta criança, ele é um caso em que nos coloca isso. Ou seja, ela é vítima daquela violência tão grave e ela foi obrigada a sobreviver e está sendo obrigada a continuar sobrevivendo porque a sua vida foi completamente modificada por uma ação que agora sim é uma ação da sociedade. Então, essas sobreviventes da violência precisam ser não expostas, obviamente, mas tratadas como paradigmas para que a gente construa um outro momento, um momento de maior civilidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental onde se cruza aqui aquilo que é a legislação penal numa pontinha específica, mas eu vou voltar a repetir, aquelas que são as bases fundamentais do que a gente quer, de uma sociedade livre, justa, solidária, fraterna, como bem disse Saul. Bom, esse tema renderia ainda muito mais discussão, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutora Soraya, doutor Saul, muito obrigada por participarem do debate aqui conosco. Agradeço também Clarissa, que dividiu aqui comigo. Muito obrigada. E nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigada também a você que esteve com a gente até agora. Gostou do nosso programa? Você pode rever lá no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau.